Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando e eu vim aqui convidado pelo professor Fernando Urita para que a gente pudesse tentar dialogar um pouco e conhecer sobre um dos autores mais interessantes e polêmicos da teoria do direito. Trata-se de Carl Schmitt, um jurista e filósofo político alemão que tem no seu currículo um problema incontornável, uma mancha muito complexa dentro da sua estrutura. Porque Carl Schmitt foi, a partir do ano de 1933, ligado ao Partido Nazista Alemão. Isso trouxe para muitos autores uma dificuldade de trabalhar com Carl Schmitt. Entretanto, é notório que esse autor é um dos mais importantes constitucionalistas, teóricos políticos, teóricos jurídicos e filósofos do direito da modernidade. Entretanto, ainda assim, é necessário que todos nós tenhamos consciência e possamos estudar esse autor com bastante delicadeza, com bastante atenção, porque a sua representatividade, a sua estrutura teórica continua entre nós até hoje. E por isso precisamos falar sobre sua estrutura teórica nesse momento. Como dito, Carl Schmitt foi membro do Partido Nazista, chegando inclusive a ser indicado por Göring a conselheiro de Estado da Prússia. Entretanto, ainda assim, ficou por pouco tempo no partido, sendo que sua teoria conservadora, teológica política, segundo o próprio, não se coadunava exatamente com as estruturas apresentadas pela política hitlerista. É importante destacar que trata-se aqui de um jurista conservador, teológico político, de uma intelectualidade notável, o que nos obriga a ter cuidado. A estrutura teórica de Carl Schmitt é marcada pela ideia de teologia política, ou seja, aqui basicamente existe uma tentativa de dessecularização da estrutura jurídica e também um enfrentamento derivado dos seus autores mais referenciados. Aqui a gente podendo destacar, por exemplo, Juan Donoso Cortés ou Joseph de Maistre, autores contra-revolucionários, autores ainda de um resgate monárquico. Entretanto, Carl Schmitt tenta trazer para a modernidade esses conceitos a partir do novo paradigma de Estado, ou seja, do paradigma de Estado não mais monárquico, de um paradigma de Estado em que há a democracia como regra. Para tanto, o entendimento de democracia de Carl Schmitt talvez não seja o que estamos acostumados, justamente porque um dos pontos principais da teoria desse autor é uma crítica notável, importante e bem delimitada sobre o parlamentarismo, ou como a gente pode relacionar, a estrutura chamada democracia parlamentar. Logo nos seus primeiros trabalhos, apresenta, diante da situação alemã sobre a República de Weimar, críticas muito acirradas à forma da democracia parlamentar representativa. A gente pode dizer que, para Carl Schmitt, a democracia parlamentar ela é impossível de chegar às estruturas a qual promete. Carl Schmitt critica a ideia de princípio majoritário e minoritário dentro da democracia parlamentar. Ou seja, naturalmente a democracia, os debates políticos deveriam chegar em um consenso e uma dialética comum para que se possa, pela estrutura normativa, ter um distanciamento da vontade das partes, ou seja, um distanciamento da vontade egoísta e pura dos indivíduos, e assim a gente possa encontrar o chamado bem comum. Entretanto, para Carl Schmitt, existem determinados temas que a democracia parlamentar não pode dar conta. Existem temas que Carl Schmitt aqui vai chamar de estrutura de situações limítrofes, onde o diálogo parlamentar, onde a negociação parlamentar apenas vão criar compromissos dilatórios, ou seja, seria impossível chegar ao meio termo de determinadas questões, sendo assim, por estruturas políticas, de lobby político, o parlamentarismo só procrastinaria a decisão de determinado objeto que em si demonstraria uma estrutura de crise dentro da sociedade. Dentro desses sistemas de crise, situações limites, a democracia parlamentar nunca seria capaz de resolver. Talvez essa seja uma das estruturas mais criticadas pela teoria schmittiana. E para isso, Schmitt, chamado até aqui de teórico da exceção, traz alguns pontos baseado nisso que chamamos de teologia política, para tentar suprir as necessidades desse elemento jurídico da estrutura de Estado. Bem, a gente pode começar com a ideia de que, quando se diz teologia política, Schmitt faz o exercício de resgatar
estruturas histórico-políticas dentro de uma tradição conservadora religiosa dentro do catolicismo, né? Schmidt traz um conceito da chamada República Cristiana dentro da Igreja Católica Cristã, chamado Complexum Oppositorum. Essa estrutura, para Schmidt, delimita bem o que seria a possibilidade de resolução de situações de conflito. O Complexum Oppositorum nada mais é do que uma estrutura de exclusão e inclusão, ou melhor, conhecimento pela exceção. Basicamente aqui existe um conceito teológico abstrato em que a ideia de revelação, a ideia apocalíptica é revelada, né? O Apocalipse, ou seja, a revelação. A revelação do mal é feita a partir da dor, da expiação, de todo um complexo teológico e filosófico a respeito do chamado tempo do Messias ou tempo do milagre. Bem, essa estrutura basicamente faz com que o bem seja revelado a partir da dor, a partir da exceção, a partir da revelação do mal. Aqui, Schmidt conclui, por uma estrutura teórica, que exceção é a possibilidade de revelação do bem. Em outras palavras, nesse modelo teórico, a gente pode entender que o certo, a estrutura maniqueísta do bem, do certo, ela não pode ser identificável por uma estrutura política comum. Porém, a estrutura excepcional, o mal, pode, né? Ou seja, aqui, a estrutura excepcional, ela vem como uma tentativa de revelação, uma tentativa de decisão de revelação sobre o que é bom. Esse estado de exceção, ele se baseia tanto numa estrutura fundamental de Estado, quanto na decisão sobre quem é o titular da existência de Estado. Se de um lado a estrutura normativa, a estrutura da democracia parlamentar, pretende despersonalizar o Estado pela instituição dos três poderes, pela invocação do dever ser, Carl Schmitt pretende personalizar a forma estatal. Essa personalização significa, em outras palavras, fazer com que o Estado seja representado por um soberano. A soberania do Estado é legítima e legitimada não só pela legalidade, mas pela estrutura política de um sujeito, de um estadista, de um soberano. Isso é extremamente importante para quando Schmitt vai discutir o princípio majoritário, ou seja, pela possibilidade de aclamação de um líder, se dá porque não se manifesta aqui ideias específicas, não se manifesta, como no pluripartidarismo, a representação de ideias específicas, mas sim uma linha, uma lógica entre os sujeitos que se identificam. Daqui, por exemplo, o conceito de Estado-nação. Um povo representado não pelos seus ideais comuns, não pelas suas nuances sociológicas comuns, mas sim por um espírito, por um zeitgeist específico daquela que determina aquele Estado-nação. Ou seja, os sujeitos da sociedade devem escolher majoritariamente aquele sujeito, aquele soberano que representa as ideias gerais de um povo, né? Essa aclamação leva à possibilidade de determinação de um soberano. E é este soberano que é legítimo a decidir sobre o estado de exceção. Este soberano não se deve confundir com uma estrutura, por exemplo, de presidente da República, ou com uma estrutura de primeiro-ministro, ou qualquer estrutura delimitada dentro da forma normativa comum. Essa estrutura, ela tem um caráter jurídico-político imediato. Para Schmitt, esse soberano, ele permanece fora do Estado, vindo somente interferir no caso da exceção. Significa dizer que dentro de um Estado comum, sem crise, um estado de normalidade, o soberano não intervém, vindo a intervir com sua decisão de exceção apenas na possibilidade da crise. Ou seja, ele se mantém adormecido até que ele possa vir e suspender a normalidade, suspender o direito e criando assim o estado de exceção específico para que, por políticas ativas, por políticas fora da estrutura jurídica, ele possa vir a revelar
o bem por uma estrutura jurídica. Para Schmitt, é importante que o soberano tenha a delimitação entre o que é o amigo e o inimigo, ou seja, diferenciação amigo-inimigo. Schmitt aqui coloca que não são questões pessoais ou sociológicas que vão determinar o inimigo, mas sim a ausência de conceito ideológico, de conceito visualizado daquela pessoa específica que caminha para a exceção, ou seja, aquela pessoa que age como inimigo do princípio majoritário de Estado. Essa excepcionalidade vem a trazer o conceito de ditadura, né? Ditadura em Schmitt, que na visão de Schmitt não tem essa visão pejorativa, para ele a representação da verdadeira democracia majoritária, ou seja, do princípio unificado entre as pessoas, se dá por o princípio da ditadura a possibilidade de intervenção do soberano sobre a sua decisão de exceção e o reestabelecimento da ordem e do estado de normalidade. Reestabelecida a ordem e o estado de normalidade, Schmitt entende que o soberano pode voltar a se colocar fora da estrutura política e jurídica novamente, enquanto a normalidade é regida pela própria norma, né? Até um novo modelo de excepcionalidade, ou seja, o estado limite, o estado de crise. Talvez a estrutura mais importante de toda essa lógica criada por Carl Schmitt tenha sido seu debate com Hans Kelsen, grande autor conhecido de todos, sobre essa estrutura política, né? Sobre quem seria o guardião da Constituição. Enquanto, de um lado, Kelsen colocava num princípio constitucionalista de ordem de diferenciação de ser, dever ser, de despersonalização do soberano, colocando que o guardião da Constituição deveria ser aquele que guarda legalidade dentro do sistema lógico, purista, metodológico de um Estado, ou seja, uma Suprema Corte, uma Corte Constitucional que guarda os atos de Estado. Schmitt diz que isso seria uma contradição em termos, em acreditar que a própria Constituição, que o próprio Estado de legalidade trairia a própria lei. Ou seja, enquanto em Carl Schmitt, o guardião da Constituição estaria no próprio soberano. São vários autores que vêm cada vez mais estudando Carl Schmitt, citando Carl Schmitt devido à sua importância. É um autor delicado, extremamente polêmico, mas de muita capacidade argumentativa que deve ser lido por todos os juristas. Como exemplo, a gente tem, por exemplo, George Agamben, Walter Benjamin, Jacques Derrida, Hugo Habermas, Chantal Mouffe, Antônio Negres, Slavoj Zizek, dentre muitos outros autores que trabalham com a estrutura schmittiana com um foco de importância. Dentre os seus trabalhos principais, eu destaco para vocês aqui, talvez Teologia Política e O Guardião da Constituição, dois livros de extrema importância para o jurista, para o estudante de direito. É uma leitura extremamente importante, que deve ser levada em consideração, seja para a crítica, seja para a estruturação jurídica. É um autor delicado, perigoso, envolvido com um Estado muito perigoso, mas ao mesmo tempo de uma riqueza teórica fabulosa. Muito obrigado, agradeço a presença de todos vocês, a paciência de todos vocês e até mais.